A gente vai conversar hoje sobre depressão e suicídio e atividade física. A gente chamou hoje o Eduardo para conversar com a gente. O Eduardo é um educador físico diferente, ele trabalha com saúde mental, trabalha assessorando pacientes em atividade física, portadores de problemas de saúde mental, certo, Eduardo? Certo, certinho. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o papel do educador físico no tratamento da depressão? Tá. Primeiro, muito prazer, Ushida, de estar vendo você de novo. Obrigado pelo convite. Bem, primeiramente, eu gostaria de falar que são 16 anos trabalhando nessa área específica, junto com médicos psiquiatras, né? E nesse tempo trabalhando, posso te dizer assim com certeza, que é fundamental o trabalho do profissional de educação física, que tenha também o conhecimento das patologias mentais, dos transtornos mentais, para trabalhar nessa área. O corpo adoece, a mente adoece, o transtorno psiquiátrico. E o uso da ferramenta, e os profissionais que trabalham nessa área, uso da ferramenta, do exercício, do corpo, para ajudar o efeito do medicamento, para melhorar o humor, para dar um salvaguarda para esse paciente. Né? Mens sana in corpore sano? Sim. Como funciona? Qual é o efeito da atividade física sobre a depressão? Mais especificamente, sobre a depressão, né, a gente vê as pesquisas sobre exercício aeróbio. Tem muita pesquisa na área? Tem. As primeiras pesquisas começaram em 1978, muito tímidas, com um pesquisador que chama Morgan, né, mas ainda muito tímida nos Estados Unidos. Depois foram fazendo outros incrementos. Hoje em dia a gente tem pesquisas feitas em modelo animal, humanos, né, cruzando, né, a gente viu isso no modelo animal, será que a gente consegue? Né? Mas é importante assim, dizer que o exercício aeróbio ele eleva os níveis séricos de serotonina, dopamina, ocitocina. Ele tem o poder, né, de conseguir elevar algo que esteja faltando no paciente. Ah, mas e o remédio? Né? Não, ele ajuda tanto no efeito colateral, mas ajuda a equilibrar ajuda a máquina humana a receber o medicamento e a terapia. Ele tem efeitos sobre a medicação também? Não especificamente sobre a medicação, né? Mas ele ajuda o paciente a potencializar o efeito do medicamento. Uma única coisa assim, que é importante, acho que todos saberem, é que ele precisa ser crônico, né? O exercício físico. Como assim crônico? Aquele paciente, e acontece muito isso. O paciente que, fazer exercício, tal, faz uma vez e às vezes erra na dose do exercício, ou não faz à medida que precisava ter pelo menos um mínimo de alteração neuroquímica, né, no humor, daí que vai melhorar o humor, ou ele faz a mais, né, e tem o inverso disso. Né, ele fica tão cansado ou tão inflamado que ele fala, não funcionou. Em farmacologia, em psicofarmacologia, a gente fala curva em U, né? Quando você usa uma medicação numa dose mais baixa, ela não funciona. Às vezes, algumas medicações, quando você usa numa dose muito elevada, elas atrapalham o tratamento da depressão. É isso que você está falando, é como se fosse uma medicação, tem uma dose certa para acontecer. Hoje, a gente consegue falar que sim, porque hoje a gente tem mecanismos para avaliar isso. As pesquisas mostram isso. As pesquisas e os inventários que a gente pode prescrever o treinamento e fazer um inventário simples de humor no início do treinamento, depois de 8 semanas, de novo, como é que está o humor dele? Se ele está fazendo direitinho, né, como é que oscilou esse humor? Esse é um parâmetro psicológico. E um parâmetro físico, por exemplo, num teste de VO2 que ele faz na esteira... O que é VO2, Du? É a parte de ventilação. Quanto que você consegue captar oxigênio, né, para poder prescrever melhor para o paciente. E isso tem como melhorar. Então, o paciente chegou com parâmetro 1, né, depois de 8 semanas, ele está com 3. Pô, ele melhorou esse parâmetro. Né? Daí a gente pega também pega o questionário psicológico. Pô, ele melhorou o humor. Né? Existe, então, uma relação entre a melhora do VO2 com o do humor? Existe. Com o humor? Sim.
Mas existe o contrário também. Se errar na prescrição, se errar na dose... Aumentar demais. Se errar na dose, pode ser que esse paciente venha a deprimir ou não conseguir o tanto que ele poderia ter de benefícios com o exercício. Perder o benefício que você poderia ter com a atividade física. Exato. E isso quer dizer o quê? Assim, então, a dose tem um tanto certo de atividade física, tem que ter período de descanso? Como é que funciona isso? Como é a dosimetria? Como funciona isso? Isso é super importante, porque eu costumo dizer para os pacientes do consultório que o descanso é treino. Descanso é treino, é treino. Então, assim, ele está fazendo todo o protocolo direito, está treinando e descansa um dia na semana? Sim. Ele pode até fazer, primeiro, para a gente ter os benefícios, não adianta hoje em dia fazer 3 vezes só. Adianta um pouquinho, mas a gente quer um bom benefício, uma dose melhor de exercício, que ele faça de 4 a 6 vezes na semana. Não precisa ser 1 hora todos os dias, porque vai depender. Cada paciente é um paciente, você tem que prescrever, nem por irmão gêmeo serve. Cada paciente tem que ter uma dosagem de exercício. E o descanso é fundamental. Pelo menos se esse cara treina, conseguiu adaptar, conseguiu entender que ele pode fazer 6 vezes, o corpo dele responde bem, descansa no 7º. Tem que ter esse descanso. Entendi. O descanso é treino, então? O descanso é treino. Uma coisa que, esse é um conceito novo para mim, então, que você tem uma dose correta de atividade física e que isso, se você exagerar na dose, pode até prejudicar o tratamento da pessoa. Um grande desafio que eu acho que a gente tem quando a gente trata pessoas com depressão é motivar as pessoas com depressão, Muitas vezes o próprio paciente diz, atividade física vai me ajudar? A gente fala, vai, mas a pessoa está, por conta da depressão, às vezes muito desanimada, muito indisposta, o que dificulta ela a realizar a atividade física que vai melhorar a disposição. Como é que a gente pode ajudar os nossos pacientes? Como a gente pode motivar os nossos pacientes? Sim, eu acho que a gente tem que, especificamente com a depressão, a gente pode pensar em 2 tipos de paciente, E eu encontro isso no dia a dia. O paciente com depressão, aquela grave, que é difícil de sair da cama, Então, esse é mais difícil. Você tem que ter um cuidado, tem que ter um respeito com o paciente. Ele não é um aluno da academia, ele é um paciente que ele sofre. Então, você vai lá e fica motivado, você vai lá, você tem que ir. Ele não é que ele não consegue. Então, muitas vezes, o primeiro passo do profissional de educação física, e eu já fiz isso, bota uma cadeira do lado da cama dele, se ele não levanta. Fica ali, conversa com ele. Muitas vezes ele vai responder 2, 3 palavras, mas você está ali do lado dele. É incrível como o poder que isso tem. Daí, você voltou no outro dia. Coloca só a cadeira do lado dele. Você pode ter certeza absoluta. Ele vai fazer algum tipo de movimento, nem que seja assim, vamos sentar hoje? Ontem você ficou deitado. Topa sentar? Tá. Vamos espreguiçar? Tá espreguiçando. Espreguiçou? Então ele já fez um alongamento aí. Ali o cuidado... Vínculo. Ali o cuidado com o vínculo. E, se a gente for pensar em nível de atividade física, ele partiu do 0 e foi para o 0,1. É melhor ou é pior? Eu acho que é melhor. Porque ele vai, feito o vínculo, que às vezes também não é na primeira sessão, mas feito o vínculo, você consegue fazer com que ele vá andar dentro de casa com você. Depois ele deixa você colocar daí vem algumas sutilezas. Quando ele deixa você colocar o frequencímetro, que mede o coração, ele começa a ver, começa a se interessar. Então, isso é importante. Então, esse é o paciente grave. Tem que ter um cuidado, tem que ter um respeito, tem que esperar o tempo desse paciente. Mas tentar fazer com que ele se mexa. Tá? Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco mais. Mas é um tratamento demorado mesmo, mais demorado para esse paciente. Agora, aqueles que têm uma depressão leve a moderada, esses tendem a ir fazer a atividade com uma menor insistência, com uma situação onde, olha, eu posso até não acreditar no que você está falando, mas eu vou fazer. Às vezes até fala assim, você parar de me encher o saco,
eu vou fazer. Você não vir mais aqui. Aí já não é vínculo, é insistência. Então, isso daí é uma coisa que ele já sai, ele vai tomar café. Então, é um paciente que tende a um prognóstico melhor com o exercício. Né? E é mais fácil. É uma coisa que tem que ter cuidado, né? Mas é mais fácil que esse outro paciente. E eu noto que você está falando de estar presente junto com o paciente. É um modelo mais semelhante com a impressão que dá é que é um misto entre personal trainer e acompanhante terapêutico, né? Sim, muito. Até os colegas da minha profissão, quando querem entrar nessa área, meus próprios assistentes, eu falo, olha, é importante fazer um curso de acompanhamento terapêutico para você ver como que é diferente, que nem eu acabei de falar, de pôr a cadeira, né? Isso é importante, isso faz a diferença para o paciente, né? Eu esqueci de falar, só uma coisa, tem aquele paciente também que tem uma depressão leve, né, que muitas vezes ele não precisa do personal estar perto, ali junto, no dia a dia. Mas ele é super funcional, ele trabalha, ele tem família, ele faz tudo, mas ele tem uma depressão. Né? Ele recebe o medicamento, ele faz a terapia, mas tem momentos que oscila e daí ele me procura para falar, existe um modelo onde eu consiga de uma forma, com investimento melhor, né? Porque o tratamento é um tratamento que eu já faço várias coisas. Existe, é um tratamento onde existe a planilha de treinamento, onde ele recebe uma planilha que ele pode fazer sozinho. Entendi. Né? Isso é eficiente? Isso é eficiente. Tem como você controlar se ele está fazendo ou não? Sim, porque o que eu peço para esse paciente é que semanalmente ele me ligue para falar o que ele fez. Ou o paciente que mora fora do estado, ou fora até do Brasil, e pede para ter um acompanhamento. Porque a parte científica, a parte de como prescrever o treinamento, até nisso, é diferente. Como se eu fosse prescrever para uma pessoa que não tem transtorno psiquiátrico. Eu tenho que tomar alguns cuidados na sobrecarga. E se usasse aqueles relógios, ou mesmo aplicativo de celular para medir actígrafo, né, que fala? Sim, Active. Isso é possível também? Sim. Esses aplicativos, esses modelos de relógios, ele me dá a senha dele. Ah, tá. Né? Você consegue... Eu tenho o VO2 dele, que é aquele que vai mostrar como é que o coração dele tá. Né? Eu consigo ver em gráfico. Quando eu tenho esse modelo, que não é o de todo mundo... É caro? É um pouco caro. Entendi. Ainda. Mas também existem aplicativos mais baratos, até de graça, né? Onde eu peço para me dar a senha, eu consigo ter um mínimo de controle, né? Mas eu gosto de ouvir. Ah, entendi. Né? E eu converso, ou como tem bastante paciente, eu peço para deixar uma mensagem de voz, e como é semanalmente, eu entendo a voz. E é engraçado, porque acontece o vínculo. Então, às vezes, fala assim, uma semana, né? Uma semana boa do paciente. Pô, Edu, fiz o treino e estou pronto para a próxima planilha. E tem aqueles que falam assim, olha, Edu, essa semana foi muito difícil, foi difícil encarar a esteira, um pouco de tontura. Então, isso é importante. Entendi. Eu prezo muito ainda pelo mínimo do contato com o paciente. A comunicação. Puxa. Assim, um assunto próximo, né? E sobre atividade física e suicídio? Né? Aproveitando que a gente está no mês do Setembro Amarelo, né? Como você vê essa relação? Tá. O suicídio a ideação suicida, né? Que a gente tem visto mais acompanhado, né? Em pesquisas. E eu particularmente tive poucos pacientes com essas características. Mas no que eu tenho lido e o que eu tenho visto, nesses poucos pacientes, é que assim, o exercício ele tem esse efeito de melhorar os níveis séricos de substâncias endógenas circulantes, substâncias que a gente produz fazendo exercício, né? A gente produz, por exemplo, a anandamida, né? Que é um endocannabinoide importante, né? A gente produz dopamina, a gente produz serotonina. Esses pacientes que já têm uma ideação suicida, eles tendem a ter uma melhor terapêutica, acompanhada pelo
psiquiatra, pela psicóloga, né? Então eles respondem melhor a essa situação. Vai evitar? Eu não posso dizer que vai evitar, assim, né? Mas que ele melhora o ambiente desse paciente, ele melhora, porque melhora tudo, né? Melhora assim, a alimentação que ele vai ter, olhar para a alimentação, melhora a esperança, né? Melhora a esperança desse paciente, né? Que é algo que fica ali sumida, né? Quando esse paciente tem. Então, ele tem um contato com uma pessoa que não é médico e nem psicólogo que está ali e que ele pode, às vezes, até falar alguma coisa. Importante que eu vou falar com o médico dele. Olha, o paciente, né, falou isso, tal. Mas assim, melhora. Melhora porque melhora o ambiente dele. E melhora também essa parte de elevação de níveis sérios de substâncias endógenas. Sim. E aí melhora a depressão, e aí melhora a qualidade de vida de modo geral. E melhora uma coisa também, Yoshida, se você me permitir, melhora a impulsividade. Esses pacientes tendem a ser impulsivos também, né? Alguns. Né? O ato suicídio pode ser um ato impulsivo, Isso. Né? Então, se a gente vê, por exemplo, em jogadores patológicos, a gente já viu diminuição da impulsividade para jogar. Né? Com atividade física. Com atividade física. Né? Então, sabendo que o exercício físico também diminui a impulsividade, a gente tem aí um fator importante, que não dá para descartar. Entendi. E aí a gente pode começar a aumentar o número de indicações também de atividade física. Sim. Não só para depressão, não só o grande problema da depressão, por exemplo, que é a ideação e suicídio, mas para vários outros problemas. Sim. Entendi. Muito obrigado, Edu. Valeu, viu? Obrigado, Cida.